Uma excelente noite a todos. A gente vai iniciando aqui, então sejam bem-vindos. Eu sou Douglas Queira, sou treinador comportamental, estrategista digital, então tenho conseguido juntar esses dois mundos do desenvolvimento pessoal com as estratégias de marketing do mundo digital. Então, o que funcionou para mim é o que eu tenho trazido para o pessoal do desenvolvimento humano para ajudar nesse sentido a destravar o seu conhecimento, a conseguir fazer com que o seu conhecimento ele seja reconhecido, que você tenha autoridade nesse sentido e que ao mesmo tempo você consiga ter retorno com o conhecimento que você tem. Então a gente vai iniciando aqui, eu já vou compartilhar minha tela com você, conforme o pessoal for entrando aí conosco, eles vão aí nos acompanhando. Maravilha? Então é isso. Sejam muito bem-vindos aí. Deixa eu só acertar minha tela aqui e vamos lá. Então é isso aí, vou compartilhar aqui com vocês. Eu sou Douglas Queira, treinador comportamental. Desde 2018 eu atuo com desenvolvimento pessoal e as estratégias aí dentro do mundo digital. E o nosso objetivo aqui hoje é eu mostrar para você como a gente converteu o seu conhecimento no desenvolvimento pessoal em produtos que vendem todos os dias, ou seja, produtos que vendem diariamente nesse sentido, tá certo? Nem sempre foi assim. Então, quando eu comecei lá atrás, em 2018, era muito desafiador. Por quê? Quando eu comecei a minha jornada, eu não sabia muito bem o que tinha que fazer. Tinha o conhecimento, então fiz uma formação em coaching, e aí eu falei, vou atuar no nicho esportivo. E até aí, legal, tudo bem, maravilha. E aí foi onde eu entendi que eu precisava aprender sobre vendas. Por quê? Eu entendi que aquele conhecimento ele precisava ser passado para as outras pessoas. E quando eu falava para as pessoas o que era coaching, as pessoas não entendiam. As pessoas não sabiam o que literalmente era. Ou seja, é aquilo. Já adianto para você, não adianta a gente querer vender esse conhecimento para as pessoas. Ah, o que você faz? Ah, eu sou terapeuta. Ah, eu sou coaching. Ah, eu sou practitioner em PNL. Isso vai mais confundir as pessoas do que propriamente gerar desejo nas pessoas. Talvez lá atrás isso até pudesse acontecer. Mas hoje em dia, como a gente vai ver aqui, como eu vou mostrar para vocês, é essencial a gente saber o que as pessoas desejam, o que o meu público deseja. Ou eu posso ter todo o conhecimento do mundo, eu posso ter várias formações. Porém, se eu não souber como conectar com essas pessoas, as coisas elas não vão acontecer. Então, eu posso ter um baita de um conhecimento, eu posso saber muito, mas esse conhecimento vai acabar ficando guardado. Acredito que você já deve ter visto alguém, você rodando as suas redes sociais, e você deve ter olhado assim e falado, caramba, mas fulano ali não tem nem tanto, pô, eu acho que eu domino essa parada também, mas por que que o fulano tem mais audiência, consegue engajar mais pessoas, tá vendendo, por exemplo, e você não? Muito provavelmente por algumas questões nesse sentido. Entram também os fatores emocionais nesse ponto, então eu falo isso porque muitos dos profissionais do desenvolvimento humano têm esse certo desafio de se exporem também, de terem alguns bloqueios, algumas travas que acabam impedindo de verdadeiramente conseguir viver do seu conhecimento, por exemplo. Então, tem muito conhecimento, mas não está conseguindo fazer com que as coisas aconteçam. Só para te trazer alguns dados aqui, falando sobre essa questão da monetização no desenvolvimento pessoal, ela apresenta alguns desafios para nós. Ou seja, de acordo com a ICF,
o Instituto de Coaching, né, nesse sentido, ele fala ali que 25% dos coaches, apenas 25%, isso falando dos coaches, né, mas se a gente pegar terapeutas, mentores, entre outras áreas que nós temos dentro do desenvolvimento humano, apenas 25% atingem 6 dígitos anualmente, tá? Isso é um número, assim, até que muito alto. Se a gente for pegar para ver mesmo, talvez menos pessoas ainda conseguem atingir esses números, por exemplo. Ou seja, tem muitos profissionais hoje com potencial, fizeram formações, talvez pessoas que se formaram junto com você, então algumas estão tendo sucesso e outras não. Mas por que que isso acontece? Por que só 25%? Por que não mais pessoas conseguem fazer? Isso a gente está falando no ano. Ou seja, é muito pouco. Se a gente pega ali, vamos imaginar 100 mil. A gente fala pouco, mas legal. Se a gente divide isso por 12, em média ali mais ou menos, a gente está falando de um pouquinho menos do que 10 mil reais por mês. A gente está falando de 8 mil reais por mês, em média, chutando ali mais ou menos nessa base, para a gente ter uma ideia. 8 mil ali dá 96 mil. Então, um pouquinho mais, tá? Mas arredondando ali 8 e alguma coisa nesse sentido, beleza? E aí um estudo de Harvard, ele aponta que muitos profissionais eles falham em vender os seus conhecimentos por não identificarem adequadamente o nicho e as necessidades de mercado do cliente. Então, às vezes a gente tem um baita de um conhecimento, mas a gente olha simplesmente para aquilo que a gente sabe. E em muitos casos, a gente acaba criando produtos, por exemplo, que são produtos que a gente acredita que são bons para as pessoas. Mas será que é isso que as pessoas precisam? Se a gente pega, por exemplo, hoje as indústrias, quando elas criam algum remédio ou alguma coisa nesse sentido, elas criam esses remédios, por exemplo, baseado nas dores dos clientes. Elas não criam isso baseado no achismo, por exemplo. Ou seja, quando a gente acaba, por exemplo, eu acho que tal coisa é boa. Então, já dando um exemplo, se a gente, eu vou criar um curso de PNL, por exemplo. Cara, é ótimo, é excelente, a gente sabe que funciona. Mas será que as pessoas sabem o que é PNL? Será que elas sabem qual o problema que a PNL resolve? É o que a gente vai ver aqui hoje também. Só que eu preciso entender essa comunicação e saber como passar para o público certo. Então, eu preciso saber para quem eu estou falando, quais são as dores que esse público tem, quais são os problemas. Porque se eu não fizer isso, não vai adiantar, ok? Então, eu posso ter um ótimo produto, só que se eu não criar um canal, se eu não criar um meio de comunicação com essa galera, não vai acontecer. E aí, às vezes, você vai achar, poxa, mas o meu produto é ruim, mas X, Y, Z, por exemplo. Então, você precisa entender a demanda que o seu produto ele acaba te trazendo também nesse ponto. E existem ferramentas hoje que podem nos ajudar a desenvolver melhor essa questão. Então, de entender melhor o nosso público. A melhor forma da gente conseguir entender, de você conseguir entender o seu cliente, por exemplo, é você conseguindo conversar com ele diretamente. Principalmente, se você consegue fazer isso, pô, maravilha, é a melhor forma, mas existem outras formas da gente fazer isso. Então, quando eu comecei a minha jornada, eu comecei com coach esportivo. E com o coaching esportivo, por exemplo, eu comecei falando para as pessoas, o que que você faz? Cara, eu sou coach esportivo. Ah, mas o que que um coach esportivo faz? E eu queria explicar literalmente o que um coach esportivo fazia. Um treinador mental, por exemplo, mas não é o caso. Ou seja, e na época eu não entendia. Se a gente pega dentro do esporte, a gente pode ter vários nichos e subnichos, tá certo? Quando eu falo de nichos e subnichos, o esportivo ele é um nicho, mas dentro dele, se eu falo assim, eu quero é, ajudar atletas de futebol, eu já estou falando de um outro nicho. Mas se eu quisesse ainda mais específico, e aí falando de um subnicho ainda mais específico, eu vou ajudar atletas que sofrem de ansiedade no futebol. Eu vou ajudar atletas que sofrem de ansiedade, ou vou ajudar atletas a destravarem da ansiedade antes das competições. E aí, por exemplo, se eu falo antes das competições, eu estou falando que eu vou atender atletas de vários esportes. E aí eu posso segmentar pelo esporte, posso segmentar pela dor, por exemplo, que
o meu cliente está passando. Então, se eu falo que assim, poxa, os meus clientes são pais de atletas, já é diferente, por exemplo, se eu estou falando diretamente com o atleta. Então, nisso eu já estou falando de dois públicos diferentes, que têm demandas diferentes, dores diferentes, tá certo? Que às vezes podem convergir para buscarem o mesmo resultado. Às vezes o pai quer que o filho tenha resultado, mas as dores de um podem ser diferentes das dores dos outros. Então, eu preciso me atentar nisso também, tá certo? Só para a gente ter uma ideia, trouxe aqui alguns depoimentos, aqui alguns relatos, por exemplo, de algumas pessoas, de alguns dos nossos mentorados nesse sentido também. Então, que falam, por exemplo, do trabalho que a gente tem desenvolvido dentro do desenvolvimento pessoal com profissionais aí do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, nesse sentido, coaches, mentores, terapeutas, onde a gente tem trabalhado literalmente muito em cima desses pontos, ou seja, de conseguir identificar muito bem o nicho, criar os produtos certos nesse sentido, tá? Então, são pontos que são delicados, que a gente precisa olhar para eles e que muitas vezes os profissionais dentro da nossa área não conseguem parar para observar essas questões. E, cara, às vezes não é culpa sua. Por quê? Talvez dentro da sua formação não foi te ensinado isso literalmente como deveria ser. Ou lá você até teve uma base, por exemplo, de marketing, vamos dizer assim, só que muito por cima. E às vezes quando você não tem esse acompanhamento, e muitos profissionais que eu falo assim, por exemplo, no desenvolvimento humano, eles questionam, por exemplo, essa questão: será que eu sou capaz de fazer sozinho? Será que eu consigo dar conta de fazer sozinho, por exemplo? E muitas vezes o que eu digo é assim: quando eu comecei tentando algumas parcerias, tentei fazer lançamento, tentei fazer um monte de coisa. Deu certo. Em alguns momentos até funcionou nesse ponto, tá certo? Mas não da forma como eu desejava. Então, com essa curiosidade que eu vim desenvolvendo, eu fui conhecendo mais sobre as questões que envolviam, por exemplo, marketing por trás do que a gente desenvolve hoje aqui. E às vezes é diferente do que a gente aprende lá nas minhas formações, por exemplo, eu não vi falar sobre, tipo, como vender. Tinha lá os 10 passos de como você vender um processo de coaching, mas não falava nada sobre o mercado digital exatamente, o que que tem que fazer, como que você atrai clientes, por exemplo. Se você vai fazer um evento onde você vai trazer pessoas para o presencial. O que tem que fazer? Qual é a melhor forma de fazer? Como eu faço para atrair pessoas? Então, esse é um dos grandes desafios, tá? Não é o nosso foco aqui hoje, por exemplo, falar sobre eventos e treinamentos aqui no presencial, mas é uma possibilidade que pode acontecer. Hoje aqui a gente vai focar, por exemplo, eu quero trazer detalhadamente para vocês aí, detalhar um pouco mais sobre os produtos de entrada, que vão ser facilitadores, por exemplo, se você tem o desejo de criar um curso presencial, por exemplo, se você tem a ideia de fazer uma imersão, um evento presencial nesse ponto, por exemplo, tá certo? Então, essa é a ideia, ok? Por quê? Muitas vezes esses profissionais, quando eles estão sozinhos ali dentro da jornada deles, é desafiador você conseguir, por exemplo, chegar nos resultados que você está buscando. Porque às vezes ainda tem coisas que não são claras para nós nesse sentido. E a ideia aqui é esclarecer isso para você também. É tanto trazer as ferramentas na questão técnica, na questão da aplicação, mas junto disso também é a gente conseguir olhar para a parte de vender. A gente precisa vender. Então, não adianta eu fazer curso em cima de curso. Ó, eu estou aqui dando aula para você e acaba de cair uma venda aqui, por exemplo. Tá certo? Então, esse barulho que você ouviu é um barulho de venda. Então, você que está me assistindo agora, por exemplo, me fala aí se você já fez alguma venda no online, por exemplo, no digital. Eu falo que isso é libertador. Por quê? Pô, às vezes você está ali com a sua família, às vezes você está passeando também e tal, e você não precisa ficar refém de uma única estratégia, tá certo? Então, me fala aí, me fala também qual que é o seu nicho, o que que você desenvolve, como que você vem trabalhando o seu negócio nesse sentido.
beleza? E agora, eu quero trazer aqui para você também falar um pouco sobre a dificuldade em definir o nicho, né? Então, esse é um dos grandes pontos, é um dos grandes, eu não vou dizer mitos para vocês aqui, mas é onde muitos profissionais, conversando com muitos profissionais do desenvolvimento humano, por isso que eu falo para você que é importante, por exemplo, a gente conseguir estar próximo dos profissionais. Essa reunião que a gente faz aqui também, ela é muito importante para isso, para a gente se conhecer também, trocar ideias, para eu conhecer vocês nesse sentido. Mas conversando com o pessoal, muita gente tem mostrado o desafio de conseguir lidar com o digital, de lidar, e não é nem a parte das ferramentas ali por si só, mas envolve a questão do nicho mesmo. E isso foi uma coisa que me fez repensar alguns pontos e eu vou falar isso aqui com você hoje. Porque, assim, sempre quando eu pergunto, já são dezenas de pessoas que eu pergunto e falo assim, qual que é o seu nicho? Ah, o meu nicho é mais aberto. Tá bom, então beleza. Cara, se você tem um nicho mais aberto, e aí, o que fazer? Porque muitas vezes isso nos deixa vendado ainda, né? Então imagina, cara, como que eu vou vender para um nicho que ele não é específico? Mas vocês vão ver que a gente consegue deixar as coisas um pouco mais específicas para nós aqui nesse sentido, beleza? Por que deixar as coisas mais específicas? Porque mesmo se eu não tenho um nicho definido, a gente vai ver que é possível chegar ali num denominador comum para facilitar a sua comunicação. E aí vai ser importante você fazer essa identificação, tá? Mas falando sobre nicho, a gente tem aqui na identificação do nicho, ou seja, muitos profissionais enfrentam o desafio ao tentar definir um nicho específico. E aí eu vou te trazer uma sacada aqui do que fazer quando você não consegue especificar o seu nicho. Mas eu falo que você precisa ter uma abordagem muito direcionada nesse ponto também. Então, se eu não consigo, tem muita gente que fala assim, eu não consigo definir o meu nicho. E larga a mão e fala, eu vou tentar vender de qualquer jeito. E as pessoas tentam vender, muitas vezes, o produto, mas sem se preocupar para quem elas estão vendendo. Então, assim, imagina uma pessoa, você está passando pela rua e você começa a falar, eu tenho produto tal. Será que é do interesse dessa pessoa? Será que essa pessoa conhece, por exemplo? Então, hoje, quando a gente fala da internet, a internet é quase como se fosse um shopping center grande, onde você tem várias pessoas circulando ali. Então, se você não consegue direcionar a sua mensagem de forma certa, você vai estar anunciando para as pessoas erradas. E isso você vai acabar, por exemplo, queimando seu dinheiro, queimando seu tempo. Às vezes você vai olhar e falar, cara, eu não sei se esse negócio literalmente dá certo ou não. E isso acaba sendo, acaba desmotivando. E eu vejo muita gente que fala assim, pô, não sei, cara, talvez eu vou desistir dessa parada e tal. E eu falo para você, não desiste, porque se você tem conhecimento, se você tem uma base, por exemplo, às vezes você fala, pô, eu converso com as pessoas, consigo ajudar as pessoas. Então, às vezes o que você precisa é alinhar a sua comunicação. Hoje eu estava fazendo uma mentoria logo de manhã com um dos nossos mentorados, né, individualmente, e conversando com ele, e aí foi a nossa primeira reunião. E ali ele falou que passou por, assim, eu não vou citar nomes, não é ético nesse sentido, mas assim, ele falou que passou por dois institutos grandes e investiu pesado e não teve resultado. Ele falou, cara, eu não culpo o pessoal lá e tal, mas, cara, eu não sei, Douglas, não consegui colocar em prática. Então, olha que negócio louco. Algumas pessoas vão ter uma facilidade maior. Por exemplo, vou falar para vocês, no meu caso, por exemplo, já bati muita cabeça, mas eu consigo ter uma facilidade maior de lidar com o digital nesse sentido. Mas aí você deve falar, mas e eu? Se eu não domino o digital, será que eu consigo então? Ouso dizer que você consegue. Eu acredito verdadeiramente nisso. Por quê? Hoje a gente consegue ter ali é, uma facilidade para lidar com as ferramentas hoje. E aí, nisso, por exemplo, até na definição de nicho mesmo, tá certo? Mas, seguindo aqui, senão a gente vai se estender muito, mas é bem
nesse ponto, tá certo? Então, verdadeiramente, eu acredito que é possível sim, tá? Ok? Então, vamos lá. Então, falaram aqui, o Luiz Fernando falou assim, eu ainda não fiz nenhuma, na verdade, não sei nem por onde começar e não tem estratégia digital nenhuma. Beleza. Então, assim, legal, a gente está aqui para isso mesmo. Então, a gente já começa, por exemplo, pelo nicho, tá? Então, se você não definiu o nicho ainda, calma, pensa. Eu falo que vem muito daquela questão do propósito também, a questão do o que você gosta de fazer, o que que você ama fazer, por exemplo. Poxa, dentro do desenvolvimento pessoal, o que que você ama falar, por exemplo? Eu sou um cara que adora esporte. Então, você falasse assim, cara, e eu adoro marketing também, tá? A parte do marketing. E o desenvolvimento pessoal, ele entra muito aqui dentro do marketing, porque a gente fala muito com o emocional. Eu gosto muito dessa parada de ensinar também. Então, aquilo que eu aprendo, eu gosto de ensinar. É igual no jiu-jitsu. Às vezes tem coisa que eu aprendo, eu quero passar para frente para a galera, tal, que não sei o quê. Então, é importante, você olhar e falar assim, o que que eu gosto de fazer? Então, por exemplo, hoje a gente tem nichos distintos que eu consigo atuar. A gente tem uma parte aqui dentro do instituto que é voltado para a parte esportiva. Então, eu estou aqui conversando com vocês e nesse momento a gente está divulgando esses produtos também. E não necessariamente com o Douglas precisando aparecer. E às vezes pode ser um dos grandes pontos também que você tem aí de dúvida nesse sentido. Poxa, mas será que eu tenho que aparecer? Às vezes, pô, eu fico com receio. Será que eu tenho que gravar vídeo? Não tenho que gravar vídeo? Conteúdo pra caramba? Esquece conteúdo no começo. A gente precisa focar em vender. Você precisa retornar o seu investimento para que você tenha retorno. Faz sentido? Não adianta produzir, produzir, produzir conteúdo e não vender nada. Aí você fala, ah, mas eu divulgo meu negócio lá e tal, que não sei o quê. Mas é uma briga muito ferrenha hoje dentro das redes sociais. Então, se eu sei muito bem qual é o meu nicho, o porquê não eu vender primeiro para depois eu focar em produzir conteúdo? Porque aí, de novo, eu vou fazer um conteúdo que é mais direcionado, tá certo? Então vamos lá. Essa dificuldade ela pode resultar em mensagens de marketing genéricas, ou seja, se a gente pega as redes sociais hoje, muitas vezes a gente acaba querendo falar para todo mundo. Então, ela vai acabar não falando com o meu público-alvo. Às vezes você tem algo que é bom pra caramba, como eu já falei, mas vai acabar que não vai dando aquela liga, por exemplo, né? Então, uma das maneiras de fazer isso, por exemplo, na questão do nicho, você pode usar a própria análise de perfil comportamental se você já atendeu pessoas. Então, se você já tem uma base de clientes, você pode começar por eles, beleza? Qual que é o nicho que eu mais atendo? Qual que é o nicho que eu mais desenvolvo? Eu posso fazer pesquisas hoje na internet também nesse sentido, tá certo? E ao mesmo tempo, ali eu vou pensando alguns outros pontos para identificar ali os grupos de clientes potenciais. Aí entra um ponto nesse sentido, beleza? Para facilitar, o que que a gente precisa pensar nesse ponto também? Eu falo que um dos papéis aqui que eu tenho aqui com vocês é de facilitar a nossa jornada aqui, tá certo? Eu vou parar aqui um pouco e aí eu vou eu vou compartilhar aqui outra tela aqui com você. Por exemplo, se você tem dúvidas sobre o nicho, você pode, por exemplo, usar o próprio chat GPT, tá certo? Vamos dizer, cara, eu estou no nicho esportivo, beleza? Se você já tem essa clareza, show de bola. Se não, eu posso pesquisar no Google, como eu falei, mas eu posso vir aqui no chat GPT e você pode usar isso a seu favor também. Então, por exemplo, posso falar assim, ó, penso em atuar no nicho de coaching esportivo. E aí, se eu acho que ele é muito genérico ainda, eu posso falar assim, ó, preciso de ajuda para subnichar ainda mais. Pode me dar ideias
de possíveis nichos dentro do coaching esportivo. Isso é uma ideia, tá, pessoal? É só um exemplo, ok? E aí, é uma possibilidade que a gente vai desenvolvendo aqui, ó. Mas aqui, ó, aqui ele já falou para mim assim, ó, coaching mental para atletas, genérico ainda, tá? Mas aí vai entrar um gatilho aqui que a gente até pode usar. Coaching para pais de atletas, coaching de alta performance, então para atletas de alta performance, beleza? Mas ainda está genérico, mas pode melhorar ali, por exemplo. Coaching de transição de carreira, coaching para jovens, coaching para equipes esportivas, coach, coaching para esportes individuais, o que ele deu a esportes de combate, esportes de endurance, esportes técnicos, coaching para esportes coletivos. Ó, ele me deu aqui 12 possibilidades aqui, ok? Eu poderia gostar disso ou não. Eu, se for o caso, até posso falar aqui para ele. Me dê possibilidades por esportes específicos. Isso é se eu já sei, tá, gente? O que eu pretendo. Se eu não sei o que eu pretendo, a gente vai ver aqui uma questão aqui já na sequência aqui para nós. Ó, aqui, ó, futebol, jiu-jitsu e artes marciais, tênis. Por que tudo isso? Por que que eu estou mostrando isso para vocês? Porque automaticamente aqui, uma vez que nós fazemos isso, se eu tenho, eu, por exemplo, tenho um aluno nosso que fez a formação em coach esportivo, que ele era especializado em tênis de mesa, e até hoje a maioria dos atletas que ele atende é tênis de mesa. Mas isso daqui eu estou falando especificamente na área do esporte, mas se você atende na área de finanças, se você é terapeuta familiar, você pode entender aqui alguns pontos aqui que são interessantes e que podem ajudar nesse sentido, tá certo? Então, isso vai ser fundamental nesse aspecto, tá certo? Perguntaram se a aula vai ficar gravada, ela vai ficar gravada. Depois daqui, ela vai ficar gravada por 48 horas e aí depois ela vai sair do ar, tá bom? Então, ela vai ficar disponível aí por um certo tempo aí para nós, tá certo? Já aproveitando aqui também, ó, aí o Luiz também falou, eu amo falar sobre relacionamentos familiares e criação de filhos, além de perfil comportamental, neurociência e shape. Maravilha! Então, dentro desse ponto, por exemplo, como que você talvez consegue juntar alguns desses pontos aqui para trabalhar um nicho, eu vou falar um nicho específico, mas e aí aqui, por exemplo, você tem alguns nichos aqui que pode se trabalhar. E se a gente pega perfil comportamental, aí você fala assim, como que eu vou então falar sobre perfil comportamental? É um certo desafio. Faz sentido para vocês? Então, o que que acontece aqui? Esse é um exemplo que eu mostrei aí para vocês aí do que vocês podem fazer com relação ao nicho de vocês para vocês terem ideias, beleza? Uma vez que eu tenho alguma ideia de nicho, ou se mesmo assim eu falo, Douglas, mas o que eu domino é perfil comportamental. E aí? O que fazer, né, nesse sentido? Aí entra esse outro ponto que é uma área que eu tenho percebido bastante que é possível nós explorarmos dentro do que a gente desenvolve. Então, dentro da identificação do nicho, quando eu tenho um desafio de encontrar o nicho, por exemplo, pô, perfil comportamental, posso aplicar na área pessoal, na área profissional, e aí? Eu preciso pensar assim, então tá bom. Se eu tenho um produto que eu não consigo identificar muito bem, dar um nome para esse nicho, eu vou começar a olhar e falar assim, quais são as dores que o meu produto resolve? Por que que eu falo isso para você? Se você pega, por exemplo, eu não sei se vai cortar isso daqui depois no YouTube ou não, se vai dar problema ou não, mas assim,
Se eu falo assim, ó, dipirona, para que que a dipirona serve? Ela serve para resolver a dor de cabeça. Então, ela serve para resolver uma dor específica. Se eu tenho dor muscular, por exemplo, vai ser um outro tipo de remédio, tá certo? E vão ter outros tipos de tratamentos e assim por diante, ok? Mas o que que eu quero dizer com isso? Então, imagina que o que você faz ou o produto que você desenvolve, por exemplo, ele ajuda a resolver uma dor específica, tá ok? Então, quando eu consigo identificar dores específicas para esse público, ou para os públicos, por exemplo, vamos dizer que eu falasse do esporte. Eu falasse, cara, mas eu não tenho um esporte específico que eu desenvolvo, ou que eu quero trabalhar, por exemplo. Então, eu posso pensar assim, quais são as maiores dores? O que é que são dores nesse caso, por exemplo? São aquilo que mais atrapalha o meu público a sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, é como se ele tivesse um problema no meio do caminho e aquilo fica atrapalhando o rendimento dele, por exemplo. Então, a dor de cabeça ela é chata, certo? Então, quando eu consigo entender quais são as dores, então vamos dizer no esporte, por exemplo, ansiedade é uma dor, ansiedade antes da competição, tá? Então, pode ser uma dor que eu tenha. O medo de, de competir, por exemplo, o medo de perder. Por quê? O atleta de futebol pode ter esse medo, o atleta da natação pode ter esse medo, o atleta do rugby pode ter esse receio, e assim por diante. Então, eu não vou falar especificamente com um público, mas eu vou falar sobre uma dor que pode impactar pessoas. Então, as pessoas vão se identificando com aquilo. É a mesma coisa se você falar, ó, você que sente dores nas costas e tal, que não sei o que, a pessoa vai falar, nossa, isso acontece comigo. Então, normalmente, por que que eu estou te falando isso? Porque até quando você pensar em divulgar o seu trabalho, ao invés de você falar do seu produto, você precisa falar do que é ou o desejo do seu público, ou você, então, assim, cara, meu produto ajuda a pessoa a alcançar isso, ou ela ajuda a pessoa a resolver isso, tá certo? Então, pensa assim, se você tem um desafio de direcionar um nicho, pensa nas dores que o seu produto ou que o seu serviço ajudam essas pessoas a resolver. Só que não adianta, por exemplo, eu falar assim, ah, eu ajudo a pessoa a ter clareza na vida. O que que você precisa pensar muito bem, então, nesse sentido? As pessoas, elas acordam de manhã falando assim, eu quero ter clareza na minha vida? Não necessariamente. Faz sentido? Então, quando a gente fala sobre isso, por exemplo, é importante eu pensar assim, o que as pessoas acordam de manhã e elas desejam ou elas querem resolver, tá ok? Então, pode ser algo relacionado à vida financeira dela, mas aí você precisa saber se o seu produto ajuda a pessoa a resolver isso. Então, assim, às vezes pode ser uma economia. Então, e assim por diante. Tá fazendo sentido para vocês? Ou seja, quando eu consigo acessar uma dor ou um desejo que essa pessoa tem, poxa, às vezes o desejo que as pessoas mais me falam é melhorar a comunicação dentro do casamento. Ou o desejo da esposa era que o marido escutasse mais ela. Ou o desejo da pessoa é ter mais tempo com a família, ganhar mais para ter mais tempo com a família. O seu produto ajuda nesse sentido? Então, se a gente pega, por exemplo, perfis comportamentais, se a gente pega uma pessoa que está em um cargo e ela quer subir de carreira, ela quer subir na carreira dela, por exemplo, ela às vezes ela acorda de manhã e fala, cara, o que eu preciso fazer para que eu dê uma alavancada, dê um salto na minha carreira e eu suba de cargo? E se essa pessoa fizer um perfil comportamental, provavelmente ela vai ter um direcionamento que ela vai saber o que ela precisa fazer, alinhar dentro dos perfis dela, para que ela chegue no cargo desejado dela. Tá fazendo sentido? Então, ao invés de eu falar para ela, cara, você tem que fazer uma análise de perfil comportamental, ela vai falar, cara, o que que é isso? Você tá me chamando de louco? Não. Agora, quando você fala assim para a pessoa, é você que almeja subir de cargo, mas não sabe como,
eu acredito que eu posso te ajudar. E aí você pode ter certeza que essa pessoa vai falar, como? De que forma que você consegue me ajudar? Porque você está falando de uma dor que essa pessoa tem. Porque ela ainda não sabe o que ela precisa fazer. E aí quando você fala, cara, legal, maravilha. Aí sim, você vai começar a explicar, ó, eu tenho um produto que ele pode te ajudar a entender qual é a melhor forma para você chegar no cargo que você deseja. Então, fazer um mapeamento do cargo. Então, para o cargo que você está almejando, o perfil ideal é XYZ. E aí sim, você começa a gerar o desejo nessa pessoa. Mas por quê? Você conseguiu falar com a dor dela, você destravou a cabeça dessa pessoa. Então, é como se a gente usasse neurociência também para falar com o lado racional dela e falar assim, ó, precisa entrar. E aí você fala com o emocional dela. Por quê? Os dois, eles acabam se alinhando nesse sentido. Então, isso é muito importante, a gente entender assim, o que as pessoas desejam. Quando eu comecei a entender mais ainda sobre marketing, sobre essas coisas, eu aprendi uma questão, que é assim, vende o que as pessoas querem ou desejam e entrega o que elas precisam. O que que elas precisam? Às vezes você está prometendo para ela dela chegar no objetivo que ela deseja. E aí, quando ela entrar no seu curso, no seu método, ela for fazer uma sessão a um com você, aí você vai entregar aquilo que ela precisa. Ó, então, aqui eu vou te ensinar o que que você precisa, ou a gente vai fazer esse teste, ou vou te mostrar o seu mapa, e assim por diante. E aí as coisas elas vão acontecer, tá certo? Então, esse é um ponto. Então, importantíssimo aí para nós aí nesse nesse alinhamento. Então, fica a dica para você. Não conseguiu identificar o nicho? Mapeia pelo desejo, mapeia pela dor, quer dizer, tá certo? Então, assim, obviamente, se eu conseguir fazer uma pesquisa, se eu conseguir fazer alguma coisa ou outra, é, aqui tá, por exemplo, usar o Google Trends, usar ferramentas de análise de pesquisa, mas a própria ferramenta nesse sentido, algumas ferramentas elas podem nos ajudar. Então, por exemplo, aqui, quando a gente está aqui, se eu voltar aqui de novo, eu posso falar para o próprio chat GPT, se eu estou com dificuldade, por exemplo, de definir o nicho ali, vamos dizer que eu estou no esportivo, continuo no esportivo. Eu posso falar assim, eu preciso que liste as dores mais profundas que os atletas enfrentam no esporte. E aí eu falo dores, aí eu posso colocar aqui assim, dores emocionais, mentais, físicas. E aí, ó, e que os atrapalham de chegar no nível profissional. Vou colocar aqui no nível profissional. Mas aí depois a gente vai fazer uma outra coisa que também é para a gente ver. Isso daqui é só. Então, assim, ó, se você está com dúvida ou até das dores mesmo, você pode fazer uma listagem dessa daqui, por exemplo. Ó, aqui ele falou das dores emocionais, por exemplo. Ó, só por exemplo, aqui para nós, para a gente ter uma ideia, se a gente pega, por exemplo, assim, frustração com lesões. Existem alguns estudos que eles mostram, por exemplo, que muitas lesões elas são causadas pelos pensamentos, sentimentos e emoções, tá certo? Então, imagina eu conversando com um atleta que passa por, cara, você tem problema de ter lesões frequentes e isso está atrapalhando sua carreira? Você sabia que a questão ela pode não ser física, mas uma questão emocional? E isso muitas vezes para os pais, para os atletas, eles vão olhar e falar, mas como assim? E isso gera uma curiosidade, por exemplo. E eles vão querer saber mais disso.
E aí é onde você, por exemplo, se você trabalha com isso, é onde você vai levar isso mais adiante com o seu cliente nesse sentido. Aqui, por exemplo, ele trouxe uma listagem, eu posso dizer se eu gostei dela ou não, se tem alguma coisa que eu posso trabalhar, tá? Ó, o medo de errar em público, ó, é uma coisa que pode acontecer nesse sentido. Pressão. Então, cara, se você não consegue lidar com pressão, se você, pô, então às vezes essa pessoa está querendo resolver, mas não sabe como. Ó, falta de foco e concentração. Ó, se você sofre com falta de foco e concentração no esporte, então eu vou falar só com as pessoas que têm esse problema. Douglas, eu preciso falar só com essa galera? Não, eu posso pegar esporadicamente em momentos específicos e eu posso ir trabalhando dores específicas também nesse sentido. Às vezes, até se eu já tenho o nicho definido, eu vou trabalhando ali de forma estratégica cada um deles, por exemplo. Ok? Ó, então aqui assim, ele deu uma listagem para nós aqui, por exemplo, tá? Mas aqui, ó, vamos ver se ele vai trazer. Preciso de uma lista das dores mais ocultas que as pessoas, vamos dizer que eu não tenho um nicho definido, tá? Enfrentam. Aí, por exemplo, se eu tenho um produto, aí eu posso colocar assim, ó, eu trabalho, vamos dizer que eu falo assim, eu trabalho com inteligência emocional. E isso ainda de forma genérica, tá? Quais dores meu produto pode ajudar a resolver? Aí só uma sugestão para vocês, se vocês forem usar o chat GPT para fazer isso, se você for começar algo do zero, igual eu comecei aqui, evita de começar na mesma sessão, abre um outro chat, tá certo? Aqui eu só fiz aqui para a gente ter aqui uma visão, por exemplo, tá certo? Ó, mas aqui ele trouxe bastante, algumas coisas interessantes, sentimento de inadequação. Ó, se você se sente que você não consegue se encaixar, que você não consegue se adequar aos ambientes, tal, que não sei o quê. É uma dor, ó, falta de propósito, muito se fala hoje em dia, autocrítica excessiva, vergonha oculta, medo de ser julgado, dificuldade em estabelecer limites, sentimento de rejeição, dependência emocional, medo de abandono, culpa por relacionamentos. Mais cedo hoje eu estava conversando com uma mentorada também, a gente estava falando sobre dependência emocional. Então, assim, ao invés de eu falar, tipo, você sofre com dependência emocional, às vezes tem gente que ainda não sabe disso. Mas aqui, ó, necessidade constante de validação externa. Então, às vezes, por exemplo, se você vai falar do seu produto, você pode falar assim, ó, você é uma pessoa que você precisa muito da validação das outras pessoas, da validação externa, por exemplo, para você se sentir bem com você mesmo ou para você realizar algo. Você sabia que isso pode ser um problema? Então, muitas vezes você já conecta com a dor daquela pessoa nesse sentido, tá certo? Ó, então aqui, ó, síndrome do impostor, procrastinação, medo de errar, fadiga emocional, falta de. Então, assim, tem muita coisa aqui, ó. Ele me deu uma listagem muito completa aqui nesse sentido, sem contar que ele não colocou nem as questões financeiras aqui também, tá? Mas é uma coisa que pega muito hoje, para muitas pessoas nesse sentido. Aqui ele já me deu até uma solução, né? Ó, como seu produto pode resolver essas dores? Ó, então, se eu estou com um bloqueio, por exemplo, de conseguir pensar como o meu produto ele pode ajudar, como ele vai desenvolver pessoas, eu posso usar, por exemplo, uma ferramenta como essa que ele já vai me ajudar a gerar esse desbloqueio, por exemplo. Então, hoje,
não tem muita desculpa para a gente. E, obviamente, também eu não vou ficar só refém da inteligência artificial, ok? Então, é importante que ela me dê uma base, ela me dê ideias, mas eu tenho que ter ali uma clareza sobre o que eu desenvolvo, sobre o que eu faço, sobre o produto que eu trabalho nesse sentido. Então, é muito importante você ter essa clareza também e ir buscando sempre o conhecimento, tá estudando, ver se o que ela está te trazendo é realmente isso daí, tá certo? E, pessoal, me falem aí se tá valendo a pena para vocês até esse momento aí, beleza? Então, seguindo aqui, e aí entra outro ponto, tá? Então, uma vez que a gente pensa, por exemplo, o nicho, as dores, por exemplo, eu preciso pensar os meus produtos também, produtos digitais. Por que que eu falo produtos digitais? Não está aqui, mas uma questão que pega bastante, que muitos profissionais do desenvolvimento pessoal cometem, é ficar refém, por exemplo, apenas dos atendimentos presenciais. Ah, mas quer dizer que isso é um problema? Não. Mas assim, a gente precisa pensar, por exemplo, você está vendendo o seu tempo. O que te impede de você vender o seu tempo, mas ao mesmo tempo também você vender o seu conhecimento, ok? Então, ou seja, você não vai precisar de estoque, você não vai ficar limitado. Então, por exemplo, imagina você fazer 10 atendimentos por dia. E muitas vezes, o que que acontece nesse sentido? Quando eu falo de 10 atendimentos por dia, isso em alguns momentos pode se tornar cansativo, exaustivo, e é um desafio também a gente captar pessoas para chegar, por exemplo, assim, imagina eu fazer 50 atendimentos na semana. Às vezes a pessoa vai desmarcar. É, um dos pontos que eu mais enxergo são pessoas falando assim, pô, mas eu atendo muito pro bono, eu ajudo muitas pessoas também e não tem nada de errado nisso. E você até deve separar um tempo na sua agenda para você servir, para você levar, por exemplo, para quem não tem condições de investir naquilo que você está propondo naquele momento. Só que se você fica refém disso também, às vezes você vai atrair muito cliente que vai falar assim, ah, mas eu não consigo pagar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Então imagina você já conseguir fazer um filtro também e já aumentar o valor percebido do seu trabalho. É isso que, por exemplo, quando você tem um produto digital, ele já te ajuda a fazer. Ele te ajuda a gerar um filtro, ele já te ajuda a trazer clientes mais qualificados para o seu modelo de negócio e automaticamente você vai estar trabalhando o momento, o nível do cliente. Por quê? Às vezes nem todo mundo está preparado direto para o seu atendimento individual. Às vezes ele é mais profundo. Então, imagina se você já gera uma preparação para o seu cliente nesse ponto, onde ele já vem mais preparado, onde ele já passou, por exemplo, por um filtro e que aquilo ali para ele agora faz mais sentido. E ele olha para você como uma autoridade, ele já não vai ter mais aquela desconfiança de falar assim, poxa, mas será que é bom o atendimento com ele? Mas será que é caro? É muito comum acontecer isso. Faz sentido? Então, quando você aumenta o seu valor percebido, é o que vai acontecer. As pessoas, você vai facilitar a sua jornada também e a jornada das pessoas que estão com você, que vão estar ali com você também. Maravilha? Então, isso é um ponto crucial para nós aí, ok? Então, beleza. Uma vez que a gente vai olhando aqui, quando a gente olha e vai pensar os produtos, o que eu trago aqui para vocês hoje, por exemplo, é uma estrutura. O que que é um produto de baixo custo? Por que um produto de baixo custo? Então, dentro da sua estratégia, dentro do seu modelo de negócio, você pode pensar um produto de ticket mais baixo. Então, são produtos com valores mais acessíveis, facilita a pessoa adquirir o seu produto também, para que ela possa te conhecer. E isso vai te ajudar a atrair novos clientes, a facilitar a adesão aos seus serviços nesse sentido. Ou seja, como eu disse para você, vai te ajudar a facilitar a sua jornada nesse ponto. E como que deve ser esse produto? Ou seja, falando até da criação de valor,
Isso vai tornar, por exemplo, o seu produto único. Às vezes vai ser um acesso exclusivo a um conteúdo ou uma abordagem inovadora do que você desenvolve. Então, por exemplo, um pouco antes aqui, se eu não me engano, acho que foi o Luiz, né, que falou da questão que gosta de trabalhar com famílias, por exemplo. Que produto, por exemplo, eu posso ajudar famílias nesse sentido? Poxa, às vezes eu posso ter um e-book, posso trazer algumas técnicas ali dentro já, posso ter um curso, por exemplo, de 5, 10 aulas que já ajude a resolver uma dor que aquela família pode estar passando. E eu falo isso porque uma coisa genuína que toca muito no meu coração são as famílias hoje. E isso é uma coisa que tem me tocado muito. Por que que eu falo isso? Resumindo, tá? E é um nicho muito bom também. Por exemplo, eu dou aula em um projeto de jiu-jitsu. Então, todo sábado eu dou o meu tempo para ajudar ali as crianças, os adultos que lá estão. E uma coisa que a gente percebeu é o que, por exemplo, a falta de presença de alguns pais. A gente entende que, tipo, os pais trabalham, a gente entende que tem os seus afazeres, mas a gente escutando o relato de algumas crianças ali, fica claro, por exemplo, a disfunção dentro das famílias. Até, por exemplo, esse sábado, eu vou dar uma palestra para esses pais lá. Então, é uma palestra que eu falei, cara, não tem custo nem nada, vamos trazer os pais aqui, vamos bater um papo. Mas, aí você fala assim, ah, Douglas, mas é projeto. Não. Hoje, muitas famílias que têm poder aquisitivo bom, elas estão disfuncionais, seja pela questão do celular. Então, qual que é uma dor? Pô, às vezes meu filho não me ouve, meu filho só fica no celular. Aí, será que o problema é o filho ou será que tem os pais ali também? Então, imagina você criar algo nesse sentido que resolva uma dor. E isso a gente está falando, por exemplo, de algumas questões, mas a falta de diálogo, a falta de comunicação, a falta de tempo. Então, se você pega, por exemplo, as 5 linguagens do amor, o que que as 5 linguagens do amor ajudam uma família a resolver? Faz sentido? Então, eu posso pegar, por exemplo, e falar assim, qual que é a dor que as 5 linguagens do amor ajuda as famílias a superarem ou a vencerem. E ela vai ser como se fosse o remédio para essa situação. Faz sentido? Então, por exemplo, às vezes eu pergunto para as pessoas, eu falo, cara, você sabe qual é a comunicação? Você sabe como que é a linguagem de amor da sua esposa? Aí tem gente que fala assim, hã? O que é isso? Você não sabe? Você nunca viu? E aí tem gente que fala assim, ah, como que é? Me conta mais sobre isso daí. Então, é uma questão importante a gente trazer. Então, quando eu consigo identificar isso, por exemplo, às vezes se eu crio algo nesse sentido, tá certo? Isso vai permitir com que você consiga gerar ali possibilidades nesse ponto, ok? Então, isso vai ajudar demais nesse sentido. Ó, gosto de focar também em como a criação dos filhos está sendo afetada devido ao mundo digital, o celular nas mãos tanto dos pais quanto dos filhos, por exemplo. Legal. Então, nesse caso, por exemplo, se você tiver algo que resolva essa dor e que ajude, por exemplo, efetivamente a já resolver essa questão, uau, show de bola. Se você conseguir criar algo nesse sentido, vai poder ajudar muito nessa questão. E por quê? E esse perfil de produto que a gente está falando, deixa eu ver se tem aqui. Então tá bom, eu não marquei aqui, não tá aqui, mas eu vou falar para vocês, tá? Então, quando a gente fala de produtos de baixo ticket, anota aí, às vezes é um produto de 27, às vezes pode ser até um produto de R$ 10, tá? Mas vai depender da sua estratégia. Mas imagina um produto de R$ 27 até um produto de R$ 97, beleza? Por quê? Ele é um produto que, teoricamente, para a pessoa que está vendo, ele vai gerar curiosidade, mas ele vai trazer um baixo risco. Imagina para você agora, se você consegue fazer 10 vendas de um produto de R$ 47. Por exemplo, imagina que você cria esse produto para pais e você consegue fazer uma conversão de 10 deles por dia, beleza? A gente está falando, se for um produto de 400, de R$ 47, a gente está falando de um produto que vai dar R$ 470 por dia. Obviamente, você vai tirar ali a taxa da plataforma, alguma coisa ali nesse sentido, mas vamos dizer que ali ele te desse ali um valor de
R$ 400 por dia. Que você tivesse tido um custo ali com ele, por exemplo, para você fazer isso no dia de 100, R$ 150 que fosse, seriam R$ 250 de lucro ali para você. No final de uma semana, ou seja, no final de 5 dias, a gente está falando ali de R$ 1.250. E durante ali o mês, por exemplo, se a gente tira essa base do que eu estou te trazendo aqui mais ou menos por baixo, nesse sentido, beleza? A gente estaria falando ali de uma média de R$ 5.000 no mês, livre, tá? Então, já tirando ali, por exemplo, os seus custos. Então, esse produto de entrada, ele já ajuda a eliminar a barreira financeira. Então, a pessoa fala, cara, qual que é o risco? Pô, R$ 47. Muitas vezes vai ter gente que vai olhar e vai falar, cara, não é nada. Não é que não é nada, mas, tipo, não vai impactar tanto. A tomada de decisão dela não é tão alta para ela resolver aquele problema. E aí ele vai ser uma excelente maneira de você conseguir construir a confiança desse cliente já passar a te conhecer, já ter uma solução em mãos que se ele implantar vai trazer resultado para ele. E isso vai gerar para você o efeito do quê? O efeito de porta de entrada. Então, assim, quando você faz essa pequena compra, o seu cliente ele vai se tornando ali mais propenso a adquirir mais produtos de você ou serviços que está nesse sentido. Porque muitas vezes esse pai vai falar, cara, deu resultado o que você me trouxe ali, eu usei as técnicas legal, mas eu queria me aprofundar mais, eu queria que meu filho entendesse melhor, meu marido, tal, que não sei o quê. Então isso vai fazer com que você aumente o seu valor percebido e aumente os seus rendimentos também. Tá fazendo sentido para vocês? E, consequentemente, a construção de relacionamento. Ou seja, usar o WhatsApp, e-mails, redes sociais, depois você passa a ter o contato desses clientes. Para você manter contato, para você oferecer um valor contínuo, para você preparar o terreno para vendas futuras, por exemplo, para você trazer o valor agregado que você está buscando desenvolver nesse sentido. Tá certo? O pessoal que está aqui comigo agora, eu acabei nem falando, mas eu quero pedir um favor para vocês também. Tira um print da tela de vocês que vocês estão assistindo aí e me marca lá nos stories, no Instagram, tá certo? Me marca lá. Se você me marcando lá, depois eu vou te repostar. Então é @Douglas_D_Siqueira. Se você colocar Douglas Siqueira, já vai aparecer lá também. E me marca. Maravilha? Que daí eu vou repostar você lá também. Tá certo? Então, beleza. Então, por que usar essa estratégia? Então, a gente começa a entender, por exemplo, que não é esse o único produto que você vai oferecer. Não adianta você ficar refém só desse produto também. Por que que eu te falo isso? Porque isso aconteceu comigo. Então, quando eu comecei a usar essa estratégia, eu falei, cara, uau, sensacional. E aí eu fui ficando refém só dessa estratégia. Mas muitas vezes você vai entrar na sua zona de conforto. E não é isso que eu quero trazer aqui para você. Eu quero que você continue se desenvolvendo, eu quero que você continue crescendo. Então, esse estilo de produto, ele é um produto de entrada. Obviamente, depois você vai ter uma possibilidade de vender os seus outros serviços, de você talvez pensar outros cursos, por exemplo. A base que você já teve aqui, você já consegue pensar outros produtos nesse sentido. Só que eu quero te trazer aqui o quê? A cereja do bolo dessa estratégia também que você pode utilizar para o seu negócio. Por isso que eu falo para você não ficar refém de um único produto, tá certo? Por quê? Eu não sei se você sabe o que é ou não order bumps, mas talvez quando você comprou um dos nossos produtos lá, por exemplo, mais embaixo ele apareceu outros produtos ali, por exemplo. Então, vamos dizer que aqui tem o produto principal e, por exemplo, aqui tem o produto principal e aqui embaixo, por exemplo, tinha alguns outros produtos também, ó, tem uma ferramenta X, tem mais isso, tem mais aquilo. E acaba acontecendo, por exemplo, de você falar, uau, legal, pelo valor ele não ser tão alto nesse sentido, e aí esses outros produtos aqui também, os order bumps, vamos dizer assim, a gente chama de, ou seja, são ofertas adicionais durante o processo de checkout, ou seja, durante o processo de compra. Então, geralmente de baixo valor também, que é um agregador para o seu cliente. Então, às vezes você pode oferecer um checklist, um cronograma. Imagina os pais que ali estiveram, por exemplo, comprou o seu produto e aí ele está querendo
ele olha e fala, poxa, tem um outro produto aqui que vai me ajudar ainda nesse processo. E aí é onde vai aumentar o seu valor, vai aumentar o seu ROI, ou seja, vai aumentar o seu lucro, por exemplo. Então, como eu disse para você, se você vender um produto de 47,10 por dia, são 470. Só que, com às vezes clientes que vão comprando mais aqui de você também, esse valor ele vai aumentar. Então, só nisso, por exemplo, você já consegue aumentar o seu valor percebido, você aumenta a sua autoridade e aumenta o seu lucro também dessa maneira, tá certo? E qual que é a vantagem, por exemplo, nesse ponto? Então, a gente fala do aumento de receita, facilidade de implementação. Geralmente ele é simples de você adicionar as páginas ali de checkout, página de compra dessa maneira, tá ok? E aí, por exemplo, é você não pensar apenas um produto, mas você pensar no mínimo três nesse começo. Aquele produto que será o produto de entrada, que você acredita que você quer vender, que vai ajudar ainda as pessoas, e esses outros dois produtos que vão ajudar ainda mais, ok? É como se você fosse lá no McDonald's, você compra o produto ali, o lanche principal, e eles vão te perguntar se você quer um adicional, se você quer colocar, se você quer sorvete, se você quer uma batata, ao invés da batata média, a batata grande, por exemplo. Por quê? Isso vai aumentar o ticket nesse aspecto também, ok? E aí entra a estratégia de implementação, ou seja, você se certificar de que esse produto que você está trazendo ali também, ele seja relevante e de valor imediato para o seu cliente. Não adianta eu colocar qualquer coisa ali também que não vai adiantar, ele tem que se conectar com aquilo que você está vendendo. E ao mesmo tempo é você manter ali preços que sejam competitivos. Então, geralmente ali de 10 a 50 reais, não mais que isso. Posso colocar mais? Pode, mas isso vai depender também. Então, quanto mais você vai aumentando a sua autoridade, mais aí com o tempo você vai podendo, por exemplo, aumentar o valor dessas estratégias aqui também. E essa estratégia que eu estou te mostrando é uma estratégia que você não precisa ficar fazendo lançamento, ficar gerando conteúdo. É simplesmente você focar numa dor imediata que o seu cliente tem dessa maneira, entendeu? Então ele quer resolver aquilo imediatamente. Então ele não tem tempo para ficar esperando. Então é isso que você tem que pensar. Qual é o produto que você pode criar que o seu cliente ele não vai precisar ficar esperando, por exemplo, que ele não queira esperar? Qual é a dor imediata que ele tem? Então faz essa listagem. Já é o que eu trago aqui para você. Então o meu convite para você é faz essa listagem, tá certo? Então lista o que os meus clientes eles podem querer agora, o que que eu preciso ajudar eles a resolverem agora, de imediato, ok? E aí entra a estratégia de comunicação, de copywriting, ou seja, é você ser claro e conciso na sua comunicação. Então, quando você for comunicar, por quê? Você já tem o produto, você já entendeu o seu nicho, no momento de você fazer a sua divulgação, é importante você usar a linguagem que conecte com o seu público, que ao mesmo tempo ela seja direta para comunicar não o produto que você tem, mas os benefícios que ele traz, por exemplo, para resolver a dor imediata que o seu cliente tem, ok? Usar da sua história ela é muito importante também, ou seja, você criar narrativas que conectem com o seu público e que sejam verdadeiras. Então, quando eu falo narrativas, pode ser sua própria história, pode ser história, por exemplo, de pessoas que passaram por aquela situação, pode ser, por exemplo, já aproveitando uma prova social, ou seja, se você tem um depoimento, se você tem um estudo de caso que demonstre que o seu produto funciona, é o que você vai fazer, tá certo? Então, nesse ponto, por exemplo, é onde você vai usar essas estratégias também para conversar com o seu público, para falar, ó, eu tenho algo que eu posso ajudar você a resolver esse problema. E aí, aqui entra muito até a questão também, não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas dos gatilhos mentais. Ou seja, princípio da escassez, ou seja, criar esse senso de urgência com ofertas ali que sejam limitadas ou por vagas, pela oferta que você está trazendo, pode ser no tempo, na quantidade disponível, por exemplo.
Então, e aí você ser verdadeiro no que você está trazendo e propondo aí para as pessoas nesse quesito. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aqui? Até aqui tá tudo certo. Se tiver alguma dúvida, manda no chat aí para nós. Beleza? E aí, aqui, por exemplo, são os principais pontos que a gente é, encontra nesse sentido para que a gente consiga conectar tudo que a gente desenvolve ao que o nosso cliente está nos trazendo. Então, assim, se você ainda não tem um produto digital, começa a pensar nele agora. Começa a desenhar esse produto na sua cabeça. Qual que pode ser um produto de 27, de 37, de 47, por exemplo? E aí, como que eu posso usar, e ainda uma última sacada para você aqui, nesse sentido, tá? Aproveitando o que eu pedi aqui para ele, por exemplo, falando das dores, eu posso falar assim para ele: quais seriam produtos ideais ideais para o nicho inteligência emocional, baseados nas dores, assim, que tenham entre 27 e 47. Eu vou colocar 47, mas você pode. Eu vou colocar aqui até 97, tá? Só para a gente ter uma ideia. Só isso daqui. E aí vamos ver o que que ele já nos traz aqui. Ó, eu pedi ideias para ele de produtos, e aí aqui ele me deu algumas coisas, né? Ó, ele falou: ó, Douglas, no nicho de inteligência emocional, produtos de entrada low ticket são uma excelente estratégia para atrair leads, gerar vendas iniciais e aumentar sua autoridade no mercado. Com base nas dores emocionais que você deseja resolver, aqui está uma lista de ideias de produtos de entrada de R$ 27,97. Ó, e aqui, sem eu ter pedido para ele, ele ainda me deu um possível nome ou o que ele ajuda a resolver. Ó, e-book prático, controle suas emoções em 21 dias. Obviamente, aqui ainda pode ser mais específico, tá? Então, aqui, por exemplo, quais emoções? Então, eu posso ser mais específico, até na questão do público ou de uma dor específica aqui. Por exemplo, controle o medo de falar em público em 21 dias. É uma boa sacada. Então, ó, um guia passo a passo com exercícios diários para identificar, inclua ferramentas como Journey, autorreflexão e meditação. Preço sugerido de R$ 27,47. Aqui ele falou de um checklist, né, ó, 10 passos para superar a ansiedade nas decisões do dia a dia. Checklist simples, tal, preço sugerido R$ 27. Se você quiser ser mais específico ainda, se tem algo que você domina especificamente, então 10 passos para superar a ansiedade no ambiente de trabalho, por exemplo, tá? Ou nas decisões do ambiente de trabalho no dia a dia. Então, você consegue ir sendo ainda mais específico. Mini curso, gestão emocional para vencer a procrastinação. Série de 3 vídeos curtos, 10 a 15 minutos, com técnicas para superar a procrastinação e agir. Preço sugerido de R$ 47,97. Um guia em PDF, ó, como estabelecer limites e dizer não sem culpa. E foi bem criativo aqui. R$ 27, template de autoanálise emocional. Aqui ele falou experiências práticas, né? Ó, workshop online, liberte-se do medo do fracasso. Pode ser mais específico, mas ele já deu aqui muitos caminhos para nós aqui nesse sentido, tá? Então, assim, é uma ferramenta que é possível de ser usada. Lembrando que vocês têm aí, por exemplo, vocês podem usar essa ferramenta gratuitamente também,
tá? Então, aqui ele deu aqui bastante possibilidades, ó, ele deu ideia de 16 produtos aqui, ó. Mini programa fortaleça sua mente em momentos de crise, teste com feedback, descubra seu perfil emocional, diário guiado, reprogramando suas emoções, mapa emocional personalizado, podcast exclusivo, áudios de afirmações guiadas, meditações guiadas. Ó, então ele deu muita coisa aqui de ideias, por exemplo, que pode se usar. E aí, esse próprio aplicativo que eu estou usando aqui, que se chama Gama, para fazer essa apresentação, você, por exemplo, pode usar ele para criar um e-book, por exemplo, tá? Então, se eu pego aqui, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Na prática mesmo. Então, vamos dizer que eu venho aqui no... O Gama, ele é gratuito também, ele gera 8 cartões, mas depois você pode ir fazendo mais cartões ali se você desejar. Mas, por exemplo, na sua criação de produto, você já consegue, você vai aqui, ó, em criar novo. Nesse caso, eu peguei só a ideia do tema, tá, gente? Eu vou aqui em gerar, ó, tem ali o colar texto e tal. No caso aqui, como eu tenho o pago, ele vai me gerar até 15 cartões, depois eu posso fazer mais, mas tá tudo certo. Eu vou no formato documento, que é um formato de livro, né? Eu vou aqui no tamanho A4, e aí aqui, ó, descreva o que você gostaria de fazer. Aí o que que você vai fazer? Você pede para ele gerar contorno. Aí, obviamente, depois, se você quiser continuar escrevendo mais, eu quero que o meu e-book tenha mais páginas. Tem ali uma possibilidade de fazer isso com o próprio chat GPT, mas aqui é só para vocês terem uma ideia de layout que ele gera aqui, por exemplo. E aqui você consegue escolher, ó, o modelo, tá? Então, como você deseja que ele seja criado. Eu vou usar esse daqui, e aí você vai em gerar. E é legal que ele já gera as imagens, ele gera os textos aqui também. Então, aqui é só para a gente ter uma ideia de como ele funciona, tá? Então, ele já está gerando aqui para nós aqui também. Para quem está aqui com a gente agora, escreve aí no chat, sua cabeça como que está agora? Está fritando? Você está pensando muita coisa? Já veio ideias na sua cabeça? Você já tem ideias de produtos? O que que vocês estão pensando em desenvolver aí? Com o que a gente já viu aqui, o que que vocês estão pensando aí em criar no nicho de atuação de vocês, ou se já surgiu ideia de nicho aí também? A Esther já colocou aqui, ó, várias ideias. O Luiz Fernando, né, falou que gosta de focar também na criação de filhos. Ah, já, isso daqui eu já tinha lido. Então, a Esther falou que aqui várias ideias. Então, muito bom. Show de bola. Demora, não é que demora para gerar, mas imagina, eu pedi uma coisa do zero para ele, ele está criando para nós aqui nesse ponto, né, dentro do layout dele aqui, né? Aqui, ó, muitas ideias surgindo e o impacto de descobrir que tem muito mais conhecimento e capacidade do que eu imaginava. Uau, sensacional. Então, assim, olha o que que a gente consegue fazer. A gente está com um pouquinho mais de 1 hora de aula aqui, 1 hora e 15. Maravilha. A Esther falou, já comprei produto seu, muito bom mesmo. Obrigado, Esther, show de bola. E o legal aqui, ó, conforme ele vai diagramando aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para a gente ver aqui, ó. Mas ele vai trazendo até com imagens já, se vocês quiserem, vocês conseguem colocar imagem, e assim por diante, tá? Então,
A gente não vai ter tempo de ver aqui como faz as edições, tudo. No na imersão que nós fizemos sobre criação de produtos no desenvolvimento pessoal com inteligências artificiais, aí a gente conseguiu trazer um pouco mais detalhado, como foi um dia todo. Mas aqui ele trouxe bem completo aqui, completo assim, né? Dentro do que foi pedido para ele, ele trouxe aqui variações muito boas para nós aqui. Ó, que ele já ficou pronto praticamente, tá? É pronto assim, né? Então, se eu olhasse assim e falasse, esse daqui vai sair por R$ 10, talvez poderia se fazer, ó, nutrição e sono para o bem-estar emocional. Então, aqui dentro do e-book aqui, ele trouxe algumas questões aqui. Dá para ser mais detalhado, mas aqui foi só para a gente ter um exemplo aqui. Ó, então, ele vai criando aqui. Aí, quando ele estiver pronto aqui, eu mostro para vocês. A gente vai seguindo aqui a nossa sequência aqui. E aí, depois, por exemplo, você criou esse material, você pode já salvar ele em PDF, se tiver tudo certo. Obviamente, você vai lá, olha esse material, vê se é aquilo mesmo que você imaginava, que você tinha de ideia, por exemplo. E aí, assim, você vai criando, tá certo? Então, beleza. Pessoal, então antes da gente terminar aqui, eu quero trazer um recado rápido. Eu queria trazer isso daqui para vocês, então vocês falaram que valeu muito a pena. Já desenvolvam, trabalhem isso também. Se vocês me permitem, eu quero apresentar algo aqui para vocês que é algo que a gente desenvolve também, e se fizer sentido para vocês, tá certo? Quero apresentar para vocês, falar um pouco sobre a nossa mentoria, que a gente está com a mentoria aberta, que é a mentoria Start. Então, dentro da mentoria Start, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, a gente ensina também, mas dentro de todo um passo a passo, a gente consegue ter mais tempo de fazer. Essa mentoria ela é focada em ajudar os nossos mentorados a desenvolverem desde o nicho, identificação de dores, problemas, como eu falei para vocês que a gente estava hoje com os nossos mentorados aí nesse sentido, e a gente vai trabalhando desde a concepção do produto, então da criação do produto, ajudando na ideia, na elaboração da ideia do produto, até você fazer as suas primeiras vendas usando esse modelo, tá? Então a gente vai te ajudando, por exemplo, a preparar ali para você vender seus cursos, vender os seus serviços. Então não é simplesmente só te ajudar a criar o curso, mas é te ajudar a estruturar o seu modelo de negócio. E nisso você vai ter acesso aos nossos cursos gravados também, então você tem acesso a toda essa metodologia que já está gravada, então você vai ter acesso a ela gravada e você vai ter acesso a ela ao vivo também. Então a gente, dentro dessa mentoria de implementação, a gente acaba fazendo um intensivo aí de implementação nesse ponto que é em grupo. E automaticamente a gente tem mais 3 sessões individuais com os nossos mentorados nesse sentido, tá certo? E sem contar que uma vez que você faz parte da nossa mentoria, você tem acesso a ela por um ano. Dentro desse um ano, você tem o nosso suporte pelo WhatsApp, tá certo? Então, dentro do nosso WhatsApp, nesse sentido ali, você pode tirar suas dúvidas, você pode fazer suas perguntas relacionados ao produto que você está criando, ou ao desenvolvimento também de técnicas, essas coisas, por exemplo. E nisso você tem acesso aos cursos gravados também, ou seja, o DISC, o MBTI. Então, são as formações, tá? Do DISC, do MBTI, das ferramentas ali de coaching as mais avançadas nesse sentido. E você vai ter acesso também, por exemplo, ao nosso novo curso que está sendo desenvolvido agora, que já está em vias de ser lançado aí nesse ponto, que é um curso voltado para a produção de produtos nesse ponto, tá? E criação de ferramentas. Então, são 2 cursos inéditos que você vai ter acesso a eles também. Então, foram feitos as imersões e agora a gente está lapidando esses cursos para trazer para o pessoal também.
E um, um ponto importante, você vai ter acesso vitalício a essas formações. Então, acabou um ano, eu não vou poder mais acessar? Não, você vai poder continuar acessando, só não vai ter mais acesso às mentorias nesse sentido. Posso participar de outras turmas de mentoria, mesmo acabando a que eu fiz dentro desse período de um ano? Pode. Então, você pode também continuar assistindo também os outros grupos, e a gente tem um encontro ali por mês, onde a gente vai fazendo um alinhamento com os nossos mentorados, além dos 3 encontros individuais, como eu falei. Então, nesse ponto, a gente tem 3 encontros individuais, que eu pessoalmente vou te ajudar a personalizar todo o seu modelo de negócio nesse sentido. E aí, como eu tinha dito, a formação ao vivo, né? Então, são ali sessões da formação específica em vendas para o desenvolvimento pessoal. Então, desde a concepção do produto até você pensar suas estratégias de vendas nesse sentido, tá certo? Sendo assim, tem mais algumas questões também que eu quero trazer aqui para vocês, tá ok? Antes disso, antes do valor, por exemplo, o nosso suporte. Então, como eu disse, encontros mensais em grupo, ou seja, que vai facilitar a experiência ali também, o networking do pessoal que lá está, buscando esse desenvolvimento. Então, o que eu digo para você é de conseguir fazer essas vendas todos os dias e chegar no faturamento de R$ 10.000 todos os meses. Então, tem o nosso suporte pelo WhatsApp, ou seja, você pode tirar suas dúvidas, você pode perguntar para mim ou diretamente para o meu time. Muitas das vezes sou eu que respondo ali também. E você ainda tem uma garantia de 14 dias. Ou seja, você tem aí uma política aí de reembolso que você pode usufruir por 14 dias. E se não fizer sentido para você, você pode pedir aí o seu dinheiro de volta. Maravilha? E qual que é o investimento para participar da nossa mentoria? Normalmente o investimento para participar é de R$ 3.000 e a gente fez um valor exclusivo. É meio loucura isso que a gente está fazendo, mas você não vai encontrar nenhuma mentoria com tudo que eu te ofereci por esse valor. Então, ao invés de você ter que investir os R$ 3.000 que ela vale, você vai investir simplesmente R$ 500. Ou seja, e esses R$ 500 você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, ou você pode fazer à vista também nesse sentido. Vai dar 12, aproximadamente 12 vezes de R$ 50, mais ou menos, que você vai fazer o investimento. Então, por exemplo, uma venda que você faz em um dia, basicamente já paga o investimento da sua mentoria. Se você fizer 2 vendas por dia, no modelo que eu estou te mostrando, você paga a mentoria e ainda tem lucro. Por que que eu estou fazendo isso? Porque verdadeiramente eu quero ver mais profissionais do desenvolvimento pessoal tendo resultado, conseguindo alavancar os seus negócios e ajudando mais pessoas. Por quê? Sozinho eu não vou dar conta de fazer tudo isso. Como eu disse, eu tenho essa questão de toca muito no meu coração de ajudar famílias, por exemplo, e eu sei que a gente precisa de mais pessoas chegando até elas também. Então, a minha ideia é que você faça parte desse projeto também, e por isso eu consegui gerar esse acesso por R$ 500. Então, eu não sei por quanto tempo a gente vai conseguir manter isso. A gente separou poucas vagas nessa condição. Então, a gente separou 20 vagas. A gente batendo essas 20 vagas, a gente já não vai conseguir mais manter esse valor. Tanto na questão da entrega, quanto também até para a gente garantir a qualidade do nosso trabalho para vocês também nesse ponto. Então, todo o conhecimento que a gente tem desenvolvido, tem adquirido, a gente quer levar para vocês também, na criação de produtos, os insights que vocês tiveram aqui, é uma pincelada de tudo que você pode ter dentro do seu negócio com a nossa ajuda nesse sentido. Então, se fizer sentido para você, eu deixo esse convite para você. Eu já vou colocar o link aqui no grupo também, tá? Aqui no chat, se fizer sentido para você. Maravilha? Então, antes da gente terminar também, eu quero mostrar para você aqui como que ficou, né? Então, assim, o que a gente fez aqui, por exemplo, ele já estaria basicamente pronto. A gente tem aqui 15 páginas. Eu consigo colocar mais páginas se eu quiser, se eu tiver mais conteúdo. Mas aqui eu já teria, por exemplo, um material que eu conseguiria vender a R$ 10, ou quiçá até R$ 27. Obviamente, eu colocaria aqui alguns testes, talvez, algumas coisas aqui, para potencializar ainda mais o impacto e o resultado que esse e-book ele teria para entregar. Mas, por exemplo, aqui em poucos minutos a gente conseguiu desenvolver um produto usando o chat GPT e
o Gama aqui, por exemplo. Só que, obviamente, você vai lá, você vai revisar ele, você vai ler, você vai ver se está tudo de acordo. Se você compactua com isso, por exemplo, pô, é isso, aqui tem, vai colocar ali a sua pitada, tal, e você já vai ter ali talvez um produto que vai te conectar com as pessoas certas aí para o seu modelo do que você busca dentro do seu nicho, dentro do que você ajuda as pessoas a resolverem nesse sentido, tá certo? Pessoal, e aí eu quero saber de vocês aí antes da gente fechar, se valeu a pena para vocês, tá? Mandem aí no chat se o que que vocês acharam dessa aula, se valeu a pena, se vocês querem que eu traga mais aulas assim como essa. A ideia é que toda terça-feira a gente tenha algo para que a gente possa trazer para vocês também, tá certo? Então, é trazer esse treinamento aqui para vocês, é trazer essa reunião, não vou dizer secreta, mas essa reunião estratégica também, ensinando aí mais, trazendo o feeling que nós temos aí para vocês desenvolverem também dentro do mercado digital e alavancar aí o conhecimento de vocês. Então, o Luiz ali mesmo falou que viu que tem muito conhecimento e não sabia que tinha, por exemplo. Então, assim, são muitas possibilidades que a gente tem, que a gente pode criar nesse sentido, e hoje a gente consegue desenvolver nesse ponto de forma muito mais rápida, né? Então, eu imagino o tanto de conhecimento que vocês têm e que vocês podem aproveitar para usarem no negócio de vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Ó, eu enviei para vocês aí o link no chat, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta. Então aí é onde está muito do nosso método já gravado. Então quando vocês entram, vocês já têm acesso direto a ele, tá certo? E aí assim que vocês entram, acho que não hoje, mas amanhã o nosso time já entra em contato com vocês, já agenda reunião, por exemplo, já nesse sentido. Então, o valor que eu estou trazendo para vocês é literalmente simbólico, perto de tudo que a gente tem para entregar para vocês. Maravilha? Então, agradeço imensamente vocês aí mais uma vez. Então, a Esther falou que valeu muito, uma linguagem simples e clara. O Luiz falou que valeu cada segundo. Essa aula já foi uma grande mentoria. Ah, muito bom, Douglas. Essas aulas ajudam bastante a colocar em prática o que temos aprendido. Então, é isso. Pessoal, muito obrigado, agradeço imensamente aí, muita luz na vida de vocês e uma excelente noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Um abraço e até mais aí.